Imagina só, você é revivido por um deus e tem a chance de reencarnar em outro mundo e escolhe viver como agricultor com um corpo incansável. E de brinde você ganha uma ferramenta apelona, consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai Nonbiri Nouka. Começamos com Aranha Zabuton, mostrando que capturou uma abelha para o nosso agricultor. Mas ela diz que não iria comer abelha, na verdade, e ficar com ela como animal de estimação. Isso, ele constrói uma casinha de ninho na fazenda. Assim, eles vão começar a colher mel. Nessa hora, a tia aparece e se assusta e sai correndo. O nosso agricultor faz um buraco para construir um reservatório para tirar água do rio por meio de um canal e pensa em construir com pedras. Mas era muito difícil de achar pedra por lá. Então surge a ideia de construir com madeira, mas poderia causar vazamentos pelas lacunas na madeira. E aí, o agricultor usa sua ferramenta agrícola pelo compactar a terra e faz algo tão duro quanto concreto. Começa o trabalho. As elfas ficaram encarregadas de construir a fundação, enquanto nosso prota se concentra em selar os buracos e fortalecer a base, pois de um tempo, lá vem a água. Eles finalizam tudo. Agora, eles não precisavam ficar entrando e saindo do poço todos os dias. E agora que eles têm acesso ao rio, finalmente chegou a hora de comer peixe. Os peixes eram da Floresta da Morte, então Asmina ficou meio com receio de comer e pedem para Hiruka experimentar primeiro. Ele gosta muito do sabor e elas também tomam coragem para comer e gostam muito também. Partiu construir um arrozal para as meninas. Parecia um campo de cultivo normal, mas depois de soltar a água do rio, elas percebem que era um local para plantar arroz, depois do plantio. Não foi muito tempo, e o arroz cresceu na velocidade da luz graças à ferramenta agrícola. E aí chega a hora da colheita, e com a ajuda das meninas foi bem rápido. Eles botam o arroz para secar, e depois disso tinham que debulhar o arroz. Para isso, bastou criar uma debulhadora com sua ferramenta agrícola. Depois eles passaram o arroz em uma peneira, removeram a casca do arroz e um pilão para polir o arroz. E agora, depois de todo esse trabalhão, ainda tinham que cozinhar o arroz. A Lu usa sua magia para acender o fogo, e ela estava se preparando para lançar uma magia bem forte. Mas aí Miruku diz que queria só uma chama bem baixo. Depois de ficar pronto, ele faz uns bolinhos de arroz e dá para as meninas, e elas se surpreendem com o sabor. Tinha até mesmo peixe no meio do bolinho. O trem fica tão bom que quando ele pensa em comer, cadê? Não tinha mais nada. Era muito fácil de se limpar, bastava usar magia, e nosso prota fica meio com inveja e disso. O cara tinha que se limpar toda vez por isso. Agora a sua ideia era construir um lugar para tomar banho com água morna. Esse lugar teria uma fornalha para aquecer a água, uma banheira para segurar a água, lugar para lavar o corpo e até mesmo um vestiário. A construção começa imediatamente. As meninas estavam ajudando, então estava dando tudo certo. Até que ele se lembra que seria meio estranho colocar as águas do banho e outras coisas de volta ao rio. Então a tia teve a brilhante ideia de usar slime. Naquele mundo, os slimes comem todos os resíduos e matérias orgânicas mortas e purifica tudo. O agricultor constrói uma piscina de purificação para os slimes, no canal do esgoto. Tia fala que dava até para colocar no banheiro, mas ele diz que seria meio esquisito fazer o número 2 em cima do bicho local de tomar banho. Fica pronto, e quando ele vai explicar para as meninas como funcionava, elas dizem que era muita coisa e pede para ele demonstrar na prática. Aí o cara tira os trajes e mostra para elas como se lavava, e do nada as meninas começam a tirar as traias também e entram para tomar banho. E aí elas estavam lá junto com ele, e ele fica todo envergonhado. Em seguida, os cachorros encontram mais 5 elfas e leva elas para a fazenda contar sua história. Triste, ele aceita que elas também morassem lá. Eles começaram a construir uma casa para elas imediatamente. Queriam aproveitar a oportunidade para melhorar a casa do agricultor, para garantir o renascimento da sua raça. As elfas também dizem que começariam a fazer filhos em sequência. O cachorro estava escutando a conversa e se apresenta como Kuro antes de parar na fazenda. Ele passou sua vida inteira na floresta sozinho. Ele nunca tinha perdido uma luta e planejava viver toda a sua vida fazendo o que quisesse. Mas um dia, uma fêmea acabou com a raça dele. Depois disso, os dois começaram a viajar juntos, e após um tempo a sua barriga começou a crescer. Ela estava grávida. E um dia eles deram de cara com o urso que é o rei da floresta, mas por capricho ele foi embora, pois provavelmente estava de barriga cheia. Eles então feridos vagavam pela floresta e não conseguiam caçar para comer. E à procura de um lugar que não dessem de cara com o urso novamente, eles dão de cara com o nosso prota. As pessoas de lá se mantinham escondidos e sempre em movimento. Então era uma surpresa para eles alguém com uma aparência tão fraca sobreviver sozinho. Mas Kuro percebe que na verdade sua força vinha da ferramenta agrícola, apelona como ele compartilhou sua presa com eles naquela situação. Eles foram ficando por lá e decidiram que agora em diante o agricultor é o seu mestre.
Mas sua preocupação é que ele parecia não entender que eles eram monstros aterrorizantes, conhecidos como lobos infernais. Após isso, a nova casa do agricultor fica pronto, e a casa dele fica muito grande. Agora é a maior casa da fazenda. Tinha vários quartos, e até um que estranhamente estava trancado. E quando ele vai ver o que tinha lá, se depara com um quarto que tinha 2 camas, e diz que vai fingir que não viu aquilo. As meninas ficam com fome, e nosso prota diz que vai preparar um prato novo chamado curry. Ele plantou várias plantas novas que nem sequer cresciam naquele clima. Mas com sua ferramenta, ele podia cultivar as plantas a qualquer momento, mesmo que não fosse o próprio para elas. Eles começam a colher os ingredientes para preparar o prato. Quando chega na parte de colher o coentro, ele dá para os cachorros cheirar e eles saem vazados. Logo, a Lu e a tia percebem que aquilo espantava eles. Quando ele vai preparar a comida, só que uma elfa ajudando ele pergunta: cadê a Lu e a tia? E ela fala que elas disseram que ia estudar o poderoso talismã de proteção mais para fazer essa comida. Eles adicionam os ingredientes e colocam para cozinhar. Era muito trabalhoso, e o restante das elfas mais os cachorros começaram a bisbilhotar. O agricultor pensava que já ia ficar pronto. O procedimento para ser feito era quase o mesmo do pão normal. A diferença é que tinham que estender a massa com o rolo. Depois disso, tudo fica pronto. E logo após experimentar, elas adoram. O sabor fica tão gostoso que vale a pena. O trabalho que era para fazer, e elas já estavam comendo tudo novamente. O agricultor fica só com a sobra. O inverno estava chegando. Eles começam a fazer os preparativos de inverno. Pegam bastante lenha, dão comida para a Zabuton em troca de roupas de frio e cobertores, guardam bastante comida. Ele faz até um lugar para guardar seus legumes. Nosso agricultor queria muito usar magia como as meninas, mas não conseguia. A Lu fala para ele que tinha magias de nível baixo, mas não poderia ser usado sem antes estudar magia. Como ia demorar a passar o inverno, nosso protagonista decide criar alguns jogos para passarem o tempo. Ele explica as regras dos jogos e elas entendem com facilidade. Depois de um tempo, a Luz estava perdendo, mas meio que ela é daquelas pessoas que não sabem perder. Finge que sua mão escorregou e joga o tabuleiro para longe. Mas não dá certo muito não, pois com sua magia, a tia faz tudo voltar ao normal e mesmo assim ela continua tentando virar o tabuleiro. Mas elfos estavam jogando e até que estava tudo indo bem, quando de repente o Kuro mostra para ela onde deveria jogar. Sim, os lobos sabiam jogar o jogo que estavam jogando tudo certinho. A Lu desafia o Kuro para um jogo e se dá mal, pois dessa vez ela não teve coragem de fazer o que fez com tia. Até mesmo o nosso agricultor perde o jogo contra Kuro. O lobo é invencível nos jogos, só os jogos para passar o dia, e eles passam um inverno bem agradável. Chega a primavera, e Zabuton toca o alarme. Quando vão ver o que era, se deparam com algo que se parecia um dragão. Criatura logo se prepara para lançar uma bola de fogo, e a Lu ativa uma magia de defesa, e as chamas, ao serem refletidas no escudo, começam a se espalhar para todo lado, e as elfas correm para apagar os incêndios. A tia não sabia se deveriam atacar o dragão, e a Luz diz que com certeza não ia conseguir perfurar sua barreira. Nosso prota parece fugir da floresta, mas com certeza a criatura ia seguir eles pelo céu. E aí? Gostou do vídeo, que é uma parte 3? Então já deixa seu like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo, quer a parte 3? E aproveita para assistir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir.